Tertúlia. Boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 11 de maio de 2019, um sábado. Este é o verbete de número 4.845. Ele tem 4 páginas, 45 logias e 12 máximos. O tema é autoinculcação patopensênica, elaborado segundo a especialidade autopensenologia e redigido pelo verbetógrafo veteraníssimo Ricardo Rezende. Ricardo Dutra Rezende é graduado em Biblioteconomia, brasileiro natural de Uberaba, Minas Gerais, voluntário da Conscienciologia desde 1999, docente de Conscienciologia desde 2006, tenepsista desde 2014 e autor do livro Voluntariado Conscienciológico Interassistencial, lançado em 2018. Vamos à definologia. A autoinculcação patopensênica é o ato ou efeito de a consciência intra ou extrafísica impingir, persuadir ou crer em autoconceitos distorcidos ou ideias fixas patológicas, tendentes a mantê-la com hiperacuidade consciencial e conflitos íntimos duradouros. Na pensenologia destacamos o holopensene pessoal do autocondicionamento antievolutivo, a incrustação patopensênica, o ato de se incutir pensenes irracionais e ilógicos de natureza autodepreciativa, a intoxicação autopensênica, a autopensenidade engessada, o materpensene pessoal patológico, os fardos patopensênicos pessoais. Na fatologia, destacamos os autocondicionamentos psicológicos espúrios, as autocoibições anticosmoéticas, o autodescontentamento equivocado, o autoconvencimento de inverdades, as autossugestões anticosmoéticas, o fazimento da própria cabeça, o hábito da reprodução mental de provérbios nocivos, o solilóquio mental patológico, os esquemas disfuncionais ou desadaptativos, o cala-boca anticosmoético praticado contra si próprio, a autodominação tirânica, o autodesrespeito consciencial, a autodescompressão consciencial, a autolibertação intraconsciencial evolutiva e a autoimunidade consciencial. Na parafatologia, destacamos a autopermissividade, a marionetagem de assediador extrafísico interconsciencial, a anuência às cunhas mentais patológicas fincadas por consciex assediadoras e a autofixação de mega vínculo intermissivo no período da intermissão mudancista. No detalhismo, o Ricardo trouxe 7 máximos. Na remissiologia, destacamos autoassédio mental somático, autoestigmatização, autodesrespeito, distorção cognitiva, xenopensene. Na frase enfática, Ricardo diz: extrair as autoinculcações patopensênicas promove o rompimento cosmoético de amarras intra- e extraconscienciais, obstrutoras da manifestação desassediada, homeostática e evoluída. E questiona: você, leitor ou leitora, mantém-se vigilante quanto ao cultivo de ideia fixa ou monoideísmo patológico? Vem investindo na autopesquisa racional para saber quais as razões íntimas da conservação de autoinculcações patopensênicas? E oferece na bibliografia específica 3 itens. Agora vamos ler a mega-análise realizada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens. Distorção, crença, apriorismose, autoobcecação, autocoerção, autocoibição, autodeterminação, autocondicionamento, autoconhecimento, autodescontentamento, autodesrespeito, despertamento, monoideísmo,
disfuncionalidade, hipoacuidade, altassediologia, conscienciometrologia, consciencioterapia, heteracediologia e autopensenologia. Ricardo, então, qual foi a sua motivação para escrever mais este verbete, autoinculcação pato-pensênica? Olá, boa tarde. Eu, desde a adolescência, eu tenho o hábito de ficar avaliando, refletindo sobre meus próprios pensênios, né? E por diversas vezes, né, eu vi esse problema de muitas vezes estar pensando algo que não tinha qualquer lógica, fundamentação, não era com base em alguma questão mais sólida, e eu não entendia que tipo de pensamento era aquele, por que eu estava cultivando aquele tipo de pensamento, que geralmente era patológico. E aí eu, num certo período da minha vida, eu dediquei a estudar bastante minha biografia e foquei bastante em estudar o período da infância. Tinha algumas traumas, algumas vivências que eu não lidei bem nesse período e que me tinham consequências ainda na vida adulta. Então, assim, ao aprofundar esses estudos de psicologia, de processo da infância, algumas retrovidas mais traumáticas, juntando todos esses dados, eu via que tinha algumas inculcações que eu mantinha, pensenicamente, que elas tinham como origem ou na infância, de alguma vivência, alguma interação, ou pela própria interação com os pais, com a família, que houve ali alguma influência, que eu acabei assimilando ideias que iam muitas vezes contra mim mesmo, ou algumas experiências passadas que elas ainda não foram bem, de outras vidas não foram bem superadas. Ficou alguma coisa que ainda estava mal resolvida, que aquilo gerava algum tipo de problema ainda hoje. Então, gerando de todos esses estudos, eu vi que era um tema importante, porque eu vejo que enquanto não extrai aquela autoeducação pensênica, você fica revivenciando aquela ideia, aquele pensene, e aquilo te traz problemas de você não conseguir progredir. Você sempre tem uma tendência de você se manter num certo patamar. Você não consegue muito além daquele patamar, no sentido de manifestação. Então, eu vi que vale a pena expor esse estudo para as pessoas refletirem sobre esse tema. Será que você pensar se cada um de nós não está mantendo algum tipo de inculcação pensênica de origem dessa vida, de outras, ou com influência de assediadores extrafísicos que querem manter você na coleira? Então, é nesse sentido que eu pensei em divulgar esse trabalho. E vai ser útil para todos, porque quem nunca, né, teve uma autoinculcação pensênica, seja temporária, fugaz, ou até crônica, né, permanente. Então, de Conceição dos Ouros, na Parafatologia, página 2, terceira linha, ela pergunta: pode aprofundar quanto à adoção automimética de inspirações extrafísicas baratrosféricas? Sim. Vou dar uma casuística pessoal nesse caso, que eu já falei outras vezes, mas vale a pena para exemplificar isso. Eu, devido à minha formação escolar não foi das melhores, eu fui um estudante medíocre, eu estava muito mal adaptado à vida intrafísica no início da minha vida. Eu ainda não tinha dificuldade de interação, de me envolver nas atividades estudantis. Então, eu tinha uma tendência a ser visto pelos meus pais como um aluno fracassado, porque eu não conseguia fazer o melhor, e eu acabava apegando essa ideia de autodepreciação. E eu carreguei isso por muito tempo na minha vida, de achar que realmente eu era muito aquém daquilo que eu podia ser, né? E aí teve uns anos atrás que eu estava no trabalho, e eu estava focado em pensando num projeto que eu queria desenvolver na Consultologia. E imediatamente veio o pensamento na minha cabeça: não, você não é capaz de fazer isso, você não é capaz de ajudar a realizar esse trabalho, você não tem competência para isso. E eu vi essa ideia de depreciação. E quando eu fui focar a atenção naquele pensamento, eu senti a presença de uma consex do meu lado, cochichando aquelas ideias na minha cabeça. E aquela hora me deu essa questão, me deu aquela reação. Falei: nossa, que indignação. Mas não era com a consex, era comigo. Por que eu permiti acreditar nessa ideia, se eu estou, por exemplo, nos últimos anos, comprovando para mim que eu não sou só aquilo, sou muito melhor do que isso, eu estou dando conta de fazer muito mais coisa. Então, assim, naquela época me ficou claro que eu estava fazendo essa adoção a uma ideia, comprando uma ideia que estava sendo distorcida da minha realidade, do meu potencial,
capacidade de realizar projetos e viver bem minha vida, né? Então é nesse sentido assim, de que muitas vezes você, pela uma lacuna grande de autoconhecimento, você adere ao que a outras consciências estão falando sobre você, muitas vezes patológicas, com informações erradas. Não só extrafísicas, mas conscientes também, sim, né? Justamente. Então aí esse que é o problema maior. Tendo essa lacuna de autoconhecimento, você fica um livro vazio de conteúdo que qualquer coisa que está de fora, você tende a assimilar, vira uma esponja e achar que aquilo tudo é verdade. E aí você vai ter que desconstruir isso ao longo de muitos anos, até décadas ao longo da vida adulta, mostrando para você que aquilo não era um fato, que não era verdade. Entende? Então é nesse processo que eu vejo essa questão esse cuidado da adoção cega do que você ouve, seja de consciência ou consciência, sobre sua realidade. E numerologia, você poderia dar uma palhinha nos itens dessa sessão? Na página 2? Sim. Na numerologia eu quis fazer uma certa brincadeira com a ideia da autoinculcação, porque eu percebi assim que dependendo do tipo de inculcação, ela tem um peso maior em um ponto, em algum aspecto. Então por exemplo, aqui, tem uma autoinculcação que ela pode ser pesar mais a mão, ser mais o fardo pensênico maior, onde ela carrega maior na repressão. Então, por exemplo, se a pessoa, aquela inculcação gera nela um autoalimento. Ela fica muito... Aquela inculcação faz com que ela não consiga superar, por exemplo, a timidez, não consiga ter uma interação social mais fluida com as pessoas. Aquela inculcação, ela mexe nisso. Ela segura a pessoa para se manter reprimida. Então, seria um aspecto predominante daquele tipo de pato pensênico. Aí tem outros exemplos, né? Obsessiva, né? Então, a pessoa, se ela tem aquela paranoia de perseguição, de que ela vai morrer amanhã, que ela vai sofrer um acidente trágico, então ela fica aquela paranoia da morte iminente. Então ela fica aquela obcecação patológica que ela vai logo morrer, então ela tem que ficar o tempo todo preocupada com tudo. E isso pode ter origem, né? Assim, uma vivência mal traumatizada, uma trauma, seja nessa vida mesmo, nas outras que aquilo não foi bem, assim, bem resolvido. Outra aqui seria essa anestésica, aquela assim, que a pessoa, isso eu acho que uma das mais, que me chama mais atenção, que eu acho que é muito favorável para o assediador atuar. Que a anestésica é conseguir fazer a pessoa ficar na condição da apatia. Então, assim, ela consegue fazer com que a pessoa não tenha vontade, fique sempre desmotivada, qualquer coisa que ela vá pensar, ela não quer fazer. Então, manter naquele estado de prostração é perfeito. Quase vegetativo. Sim, que aí você só consegue produzir um zumbi ali, né? Um robô. Então, esse é um outro padrão. A desmotivadora tem relação com a anestésica, mas ela é mais assim não necessariamente gera esse estado da apatia mais crônico, mas ela é assim, ela tende a ser desmotivadora, que a pessoa sempre está se questionando se ela, por exemplo, pode confiar suficientemente em si mesma, no sentido de confiar no seu próprio taco, se ela pode fazer, por exemplo, um determinado projeto. Então, quando ela pensa naquele projeto, ela já desanima porque ela vê, poxa, eu não acho que eu não dou conta de fazer isso, eu não vou nem mexer com isso. Então, aquela autoeducação que toda vez que ela pensa em fazer algo, surge um motivo específico que mostra para ela que não dá. Então, já dá um banho de água na fria na pessoa para não mexer nisso. Outra aqui, a desorientadora, é aquela condição de alimentar a decidofobia. Aquela inculcação que assim, que eu não posso tomar decisão. Porque olha o risco que eu posso tomar se eu tomar essa decisão, então é melhor eu ficar quieta, não vou tomar decisão. Então ela tem essa tendência de cultivar essa decidofobia. A decidofobia também é anestésica, né? Estagnante. A pessoa para. Então ela fica sempre naquela condição da pessoa, que você vê aquele perfil da pessoa sempre desnorteada. Não sabe onde está, o que está fazendo, por que está ali, por que está aqui, quer dizer, ela sempre está desnorteada. E aí, ter alguma inculcação que mantém ela naquela condição eterna, pode ser bom para o assediador, pode ser bom para a pessoa no sentido de dela se manter numa situação de não assumir responsabilidades, né?
de ela ficar sempre ali naquela condição de coadjuvante. Então, assim, pode ser uma artimanha de autossabotagem e o assediador também controlar a pessoa, né? E estigmatizante é aquela ideia assim, de que muitas vezes a pessoa tomou um erro, teve um erro nessa vida ou outra vida passada, que aquilo afetou muito ela emocionalmente e ela se estigmatizou, ou ela foi estigmatizada pelas pessoas daquela época. E aquilo gravou na memória da pessoa. Aquela cunha que tem como viés a manutenção do autoestigma, de que ela, assim, por exemplo, se ela participou de um homicídio em outras vidas no passado, foi estigmatizada na época, teve talvez linchamento, e aquilo ficou preso na memória dela pela culpa dela ter participado daquilo. Então, muitas vezes, a manutenção de uma cunha mental relacionada àquilo pode afetar ela nas próximas vidas e isso pode impedir ela de seguir em frente. Então, o escritor também frustrado no passado. Então, ela pode deixar de fazer alguns trabalhos nessa vida porque tem aquela cunha de que, olha, lembra disso. Você não dá para você mexer com isso. Olha Sim, quem você é. E você vai sofrer tudo aquilo novamente. Sim. Né? Vai passar pelo mesmo processo. E a última que eu coloquei, essa flageladora, lembrando assim da postura do religioso, né? Que assim ela consegue manter algumas cunhas mentais de viés moral. Então assim, eu não posso mexer com esse assunto porque causa aquele desconforto como se fosse um pecado, algo errado, e há uma questão moral falha, equivocada, né? E aquela área ela não consegue desenvolver. Então, ela fica limitada a desenvolver aquela área por algum processo moral que envolve aquilo que tem relação com algumas cunhas que elas vêm mantendo. Se ela, por exemplo, teve um passado religioso muito forte, nessa e em outras vidas, a tendência de ela pensar em alguns assuntos e evitar de querer mexer neles devido a essa questão da moralidade equivocada que ela pensa sobre aquilo, pode também trazer esse problema. Então, eu quis desmembrar qual o padrão, qual é o que carrega mais aquele tipo de autoeducação? Qual é o padrão pensênico mais evidente? Então, qual desse, aqui naquela avaliação daquela equação, qual que pega mais no seu caso? Entende? No meu caso, por exemplo, ela foi muito essa da repressora. Do tolir minha própria manifestação de achar que eu era sempre a menos do que eu era. E isso eu vi influência na minha educação formal, que afetou essa forma de eu lidar com a minha... de entender qual é o meu perfil, qual é a minha história. Só quando eu fui colocar mais em prática trafores, reconhecer alguns trafores e colocar em prática, e conhecer mais a minha história, que eu fui descartando pouco a pouco essas desinformações que eu assimilei ao longo da vida. É nesse sentido. Muito bom. Eu acho que todos que lerem essa sessão aí vão achar algum tipo ainda, né, que estejam autossubmetidos, né? E o mais grave disso que é uma autossubmissão. Patologia. Pode comentar a respeito da autodescrença lúcida e também a autopesquisa teática reeducativa? A autodescrença lúcida é no sentido assim, ao invés de você ficar nessa conduta de subserviência em relação ao que vem de conteúdos e informações de fora até você, de você ficar nessa condição de aceitação passiva, recebe informação, refuta, pesquisa, estuda, questiona, para ver o que tem ali de informação de útil e informação que não presta. Para poder fazer essa filtragem. Então, sair desse automatismo de qualquer informação que venha de fora, de qualquer pessoa, você evite fazer essa aceitação passiva, essa adoção cega. Então, e para qualquer pessoa. Né? Acho que não tem... Eu falo isso com a Tatiana, assim, mesmo a minha relação com os amparadores extrafísicos, até isso eu refuto. Eu não vou deixar de refutar nunca, seja de qualquer autoridade que estiver na minha frente. Entende? É o caso do cético otimista cosmoético. Sim. Né? Porque assim, quem está dentro, quem está vivenciando a sua própria condição íntima, real, é você ou você. Então, assim, se você deixa
essa condição de adoção cega do que vem de fora e não faz a refutação, o questionamento, se vier algum prejuízo, é você que vai ter que resolver isso, não é a outra pessoa que está falando. Então, eu sou responsável por mim nesse sentido. Então, tem que ter esse cuidado. Porque eu já vi assim, que o quanto é difícil você desconstruir uma verdade que você incorporou, que na verdade era falsa. Como é difícil construir aquilo ao longo da vida adulta. Quanto demora anos e décadas para você conseguir fazer aquela condição da cosmoética destrutiva em relação àquele conteúdo e substituir no lugar o conteúdo real, verdadeiro sobre aquela informação. Porque é um dogma, né? Porque é um dogma. Então, já pensa nisso. Como é muito difícil limpar esse processo todo, e até uma coisa que eu vi no dicionário de argumentos que o Walter coloca, eu achei muito lógico, que é assim, toda vida, o Walter colocou assim, toda vida que a pessoa ainda não for desperta, ela vai passar por esse processo de passar por lavagens cerebrais, ter que desconstruir essas lavagens na vida adulta para poder conseguir funcionar normalmente. Então, ou seja, é muito trabalho toda a vida para fazer isso. Então, se eu quero sair disso de uma vez, não ter todo esse trabalho toda a vida, além do esforço de alcançar a especificidade, o mínimo que eu tenho que mexer é com a descrenciologia, é com a prática das descrenças. Porque assim, se eu deixar, por exemplo, assim, não, fui na fisioterapeuta, fiz consultoterapia, já deu uma resolvida, estou bem, agora está de boa, posso ficar tranquilo. Na próxima vida vai acontecer tudo de novo, porque você não mexeu com alguns aspectos, atributos, para de vez não voltar a você ter essa condição de aceitação passiva dessas coisas. Até um dia conquistar essa especificidade e eliminar esse problema. Esse item da influência dos outros sobre você vai eliminar. Então é nesse sentido, né? Sim, fazer um trabalho profundo, amplo, continuado, que é profilático para uma próxima ressoma, né? Perfeito. E ela gostaria que você falasse sobre a frase enfática. Tá. Só para falar aqui um pouco, a autopesquisa teática, então é nesse sentido. Para você trabalhar com a questão da autodescrença, hoje, no meu entendimento na Consciologia, é através da pesquisa aliada à escrita. Porque a pesquisa sozinha, ela tem uma limitação no sentido de cognição, de expansão da cognição. Porque você ali faz pesquisa, coleta de dados, faz análise, faz a reflexão, mas para você conseguir ampliar o entendimento daquele assunto num nível maior, a escrita faz necessário. Porque aí o nível de pesquisa, de aprofundamento, de trabalho com o tema é outro nível. Então, assim, essa autopesquisa teática, reeducativa, eu vejo que é essa associação da pesquisa em si com a questão da escrita contínua, sem parar. E isso vai conseguir que você, através dessa junção dessas duas atividades, que é a pesquisa e a escrita, você, ao longo do processo, vai se reeducando, porque você vai se esclarecendo. A reeducação é pelo autoesclarecimento, é nesse sentido. Sobre a frase enfática, então vamos lá. Então, extrair as autoinculcações patopensênicas promove o rompimento cosmoético de amarras intra- e extraconscienciais, obstrutoras da manifestação desassediada, homeostática e evoluída. Então, eu quis dizer aqui que, enquanto você mantém as autoinculcações, a sensação que eu sempre tive é que ela cria essa condição de amarra. Por que eu coloco intra e extra? Porque a amarra intra no sentido de que eu estou aderindo a um dogma pessoal que ele me deixa numa condição até certo ponto de prisão, de refém de si mesmo. Eu não consigo sair daquela condição. O assediador aproveita dessa condição, que ele mesmo também está alimentando, e ele te mantém também refém dele. Porque ele não quer que você siga em frente, faça os trabalhos, porque vai causar rupturas, por exemplo, na sua forma, a ruptura em relação aos automimeses patológicos, por exemplo, na sua forma de pensar e agir, que estava conivente com os assediadores, vai deixar de ser conivente. Então vai haver uma ruptura com os elos do passado anticosmoético, vai ter uma ruptura com o seu próprio passado multiexistencial anticosmoético. Então vai abrir uma nova frente de vida, né? E então, assim, quando você tira essas autoinculcações, é nesse sentido de você estar removendo essas amarras,
chama a palavra? Essas liames, assim, essas ligações. Né? É uma âncora que você... Essas âncoras. Né? É como se você sempre... A inculcação, se você for ver uma imagem da inculcação, fosse retratar uma imagem, um cartoon, mas chama... Uma charge. Eu pensaria nessa ideia de uma âncora vincada em consciências e no passado existencial mais patológico da sua história patológica, ela parada lá atrás e segurando para você e não lá para frente. Para mim, a ideia da inculcação ela tem muito disso. Ela está ali sempre segurando como fosse uma corrente mesmo. E aí eu sinto que quando você começa a romper isso, você alcança patamares de manifestação que te surpreende. Por exemplo, a gente está tão acostumado a ver coisas patológicas na mídia, né? Assalto, crime, morte, e na vida pessoal a gente sempre tende a um predomínio do pensamento mais trafarista, com você e com os outros. Então fica tanto no negativo, e quando você dá uma respirada e vivencia uma situação muito homeostática, caramba, isso existe? Eu pensei que era a vida normal, era isso aqui que eu estou vivendo. Então, quando você sai de uma inculcação, você sente, poxa, respira e fala, nossa, eu não sabia que existia outra vida. É como um navio, levanta a âncora e sai navegando, né? A sensação é outra. E eu posso aproveitar? Sim. Ricardo, parabéns pelo verbete. Eu estava pensando sobre a questão das cunhas mentais, como que funciona, porque alguém começa por o acesso, né? Essa cunha, como que ela vem assim? É da consciência mesmo, como tu falou que está relacionado a vidas passadas? Porque aqui na parapatologia você traz ali na página 1, né? Fala assim, os fardos patopensêmicos pessoais. Sim. Queria que tu ampliasse, por favor. Porque você pensar a ideia da cunha é algo que está fincado, inserido, colocado na sua cabeça. Aí você vai ver vários tipos de processos que essa cunha chega até a sua cabeça. Então, por exemplo, tem a cunha típica das lavagens cerebrais. Então, você está lá vivenciando a sua vida, da vida na infância, e aí tem uma cultura já na formação os pais estão trazendo das gerações dos seus próprios pais, de ensinar algumas coisas para os filhos. E muitas vezes tem bases assim, milenares, né? De questões religiosas, até o nome que peguei que o Walter coloca aqui, é de patetices de culturas inúteis. Ou seja, essas bobageiras que vai passando de geração para geração, passa para você. E aí é uma forma de você, então, pela educação formal, você vincar esse tipo de baboseira na cabeça, que vai te levar para a vida adulta. É uma forma. A outra forma é você, assim, ao longo de várias e várias vidas, você tem uma forma de funcionar, de manifestar. O que faz parte do seu patamar evolutivo. Então, vamos supor que você teve X milhares de experiências em várias vidas no passado. E você tem uma tendência, quando acontece determinada situação, você manifestar mais ou menos a mesma coisa. E aquele modo de manifestar é porque tem um dogma, uma forma sua de pensar, que foi construída, que você mesmo construiu, na sua forma de lidar com as experiências com a vida humana. E aí essa forma de lidar com aquelas experiências acaba gerando então esses dogmas que você fica cultivando. Enquanto você não muda de um nível de manifestação mais avançado, você tende a pensar sempre do mesmo jeito e mantendo as mesmas, aí vira a tal dogma da cunha. Então tem esse processo que você mesmo constrói, tem um processo da educação formal, e aí depois junta tudo, né? Você tem o seu passado, a forma como você venceu com as coisas, tem a educação formal, e tem a atuação dos assediadores que descobre quem você é e sabe que você muitas vezes pode fazer aqui e quer aproveitar esse tudo de parafernália, de cunhas construídas, seja você mesmo construiu ou através de uma educação, e aproveita para alimentar aquilo. Né? E aí quando ele não vê que não existe nem cunha, você já eliminou as suas cunhas pessoais que você construiu, já eliminou das lavagens cerebrais dos condicionamentos. Aí ele vai querer inserir alguma que ele vê que é uma fraqueza de seu num ponto que ele percebeu. Então, por exemplo, como eu coloquei aqui, tem eu achei o Valdo colocando quando eu fiz pesquisa no Loserve, é a questão do hábito da reprodução mental de provérbios nocivos. Ele falando que o assediador usa isso, eu nunca tinha pensado nisso, que o assediador usa provérbios nocivos para poder manter a pessoa numa forma de pensar.
Aí eu estava conversando com a Tatiana agora há pouco, eu não lembro de um provérbio pessoal, mas eu tinha um lema, que é comum na sociedade, que se fala, e eu tinha isso desde a adolescência, que era assim, que o lema era, sou firme, mas sou justo. Eu achava isso ótimo. Não, isso é lindo, isso, né? É uma coisa íntegra, né? Só que, na verdade, eu estava conversando com ela, muito questionável isso. Eu sou firme, quer dizer, sou ali uma postura séria, com um pulso, com a situação. Pode ser desagradável, mas eu sempre sou justo. Peraí, como você consegue dizer que por ser, eu sou firme, mas sou justo? Quer dizer, como é que você tem a comprovação que sempre você está sendo justo? Você tem um nível muito avançado de cognição suficiente para saber que as suas ações, sendo que são as consideradas firmes, são realmente todas justas? Então é difícil para mim dizer, manter esse lema, sou firme, mas sou justo, se eu não posso chegar à conclusão para mim, de fato, uma certeza absoluta, que todas as minhas ações são justas. Porque se eu tenho muita maturidade consciencial ainda, eu ainda vou ser muito injusto. E essa firmeza? Que tom de firmeza é essa? É autocrático? Entende? Então, assim, quando você pensa na frase, é lindo, mas quando você vai avaliar a sua manifestação e ver o quanto você está aplicando aquele conteúdo, e ainda aquele conteúdo está me estimulando a ser cosmoético, na verdade. E aí outra coisa, sou firme, mas sou justo. O que lembra? O militarismo. O meu passado com o militarismo. Militarismo, você pensa em ações estratégicas coordenadas, e é justo porque eu estou a favor do meu país, da minha nação. Então, assim, é isso que eu estou falando. Assim, quando você vai desmembrar aquela expressão, aquela frase, e ver suas ações, você vê que aquilo está te mantendo numa linha de ação que tem a ver com o seu passado, por exemplo, no meu caso, militarismo. Então, assim, essas coisas que tem que ficar se questionando, porque eu via que essa frase surgia naturalmente na minha cabeça, eu achava estranho, eu via que isso também não era uma frase incomum, mas eu pensava, por que surgia tão automático na minha cabeça, e eu achava aquilo muito legal e aplicava. Será que não havia assediador tentando me manter nessa linha do pensando do militarismo? Entende? Então daí por aí você vai no questionamento. E na patologia, na segunda linha, o autodescontentamento equivocado. O que tu ampliasse, por favor? Sim. É um verbete que recentemente eu defendi, né? Que infelizmente não tem vídeo disponível, que no dia que caiu energia e a gravação não foi possível. Mas, assim, eu defendi a ideia de que você, embora está vendo que você está alcançando muitas realizações na sua vida, muito sucesso em várias áreas da vida, está vendo que tudo está indo muito bem. Só que você parece que nada disso é suficiente para tirar da sua cabeça que você é um fracassado, de que você ainda é um perdedor, de que você é uma pessoa incompetente. Nada disso é suficiente para te provar. Então fica essa ideia de autodescontentamento equivocado, porque é um descontentamento que não tem lógica, não tem com base em fatos, que aquilo, por exemplo, existe aquela pessoa que está descontente, porque ela realmente não está indo bem na vida, ela está em várias áreas da vida, ela está mal. Está com problema financeiro, um problema de relacionamento, um problema na vida profissional. Aí você entende que o descontentamento é real. Agora, o equivocado é se a pessoa está mostrando que a vida dela está totalmente boa, está bem cosmoética em vários pontos, mas ainda ela tem um nível de autodesrespeito, um nível de frustração pessoal que não tem justificativa, entende? Ou então ela está fora da proexis. Não, é isso que eu estou falando. Nesse caso, ela está no desvio. Nesse caso do equivocado, eu estou defendendo a ideia, não, que ela está tudo certo mesmo. Ela está na proexis, linha, e mesmo assim ela está descontente. Assim. Mas aí vem a questão da inculcação do dogma. Por exemplo, pega o caso, eu lembro do meu pai, que ele acompanhava a vida escolar da gente, e ele ficava sempre acompanhando os boletins. Se eu não tirasse 10, ele ficava realmente incomodado. 9,2, 9 não era suficiente. Então, assim, quando você pensa esse tipo de educação, você vai levar para a vida adulta. Se eu acho que minha vida está muito no predomínio, está 60% muito bom, mas se está 40% ainda ruim, não, tem que estar 100%. Então é esse tipo de dogma, de cunhas, que é assim que cria o problema, entende? É nesse sentido. A Rosa agora. Ricardo,
Parabéns pelo seu verbete, né? Muito bom. Porque a gente sempre pensa que nós não temos. É bom para a gente avaliar que a gente sempre tem algumas brechinhas que deixou para trás e não trabalhou. Que eu chamo de hiatos, né? Bem isso. Então, o que me chamou muita atenção durante a sua explicação, que você falou que há possibilidade, por exemplo, de uma... pode ter sido mal entendido meu, tá? Depois de saída de uma cunha, de uma ruptura, de uma canga consciencial, que há possibilidade de uma próxima vida você ser suscetível ainda a ela, mesmo você achando que zerou? Isso, porque segundo o Walter colocou, eu vejo que tem lógica, é que enquanto você não alcança a despeticidade, você tende a ser suscetível às influências externas. Porque tem processo emocional. Enquanto você não domina a emocionalidade, você ainda sofre o que vier de externo, que vai te... porque a ideia da inculcação, ela tem, de certa forma, uma dor, um sofrimento, um desconforto emocional, aquela inculcação. Então, isso mostra que a pessoa ainda está muito vulnerável a entrar em autoassédio com vários assuntos. Então, assim, a inculcação ela só existe porque há um nível de autoassédio sobre aquele assunto, sobre aquele tema. Ele não existe à toa, ele existe porque tem um trauma, uma falta de superação em algum aspecto daquele tema. Então, se você não alcança a dispersidade, todo o que o Val estava querendo dizer, que eu entendi, é que toda a vida que você, ao não ter a dispersidade, não ter o domínio das próprias emoções, não ficar livre das influências de assediadores, você ainda sempre tende a aceitar, a endossar a esse tipo de cunhas mentais. Quando eles vão tentar vincar isso com você, você aceita passivamente. Entende? Entendi, porque o assediador, ele conhece muito mais a gente, até do que a gente mesmo, né? Então, ele vai justamente no ponto fraco nosso, onde está ainda a ferida aberta, né? Digamos isso, assim. É bem isso. Muito interessante esse estudo. E quer dizer que a carta de alforria só é dada, então, realmente com a desperticidade. Tem duas... a desperticidade, ela é um fator mais importante para isso. Mas o tema que está por trás da desperticidade, que envolve essa questão, é um tema que chama autoimunidade consciencial, que é um verbete do que o Val defende. Que é aqui, definição mais resumida, capaz de rechaçar e neutralizar as intrusões pensênicas de outra consciência. Então, ela está numa condição intraconsciencial e qualquer intrusão, seja de uma consciência, uma consciência, ela fica vacinada. Então, ela consegue pensar por si próprio, de forma sadia, sem aceitar que pensamentos patológicos de outros tomem conta da sua cabeça e você começa a acreditar naquilo. Entende? Muito interessante esse estudo. Obrigada, hein? Parabéns, Ricardo. Esse tema é muito instigante. A autoinculcação, quanto nós ainda temos dessa autoinculcação patopensênica, a gente vai passando aqui na pensenologia, fatologia, parafatologia, e identificamos muito ainda desses vieses. Eu gostaria que você clareasse, falasse sobre 3 itens da parafatologia na página 2. O primeiro é a autopermissividade e a marionetagem de assediadores extrafísicos intraconscienciais. E depois, o último, desculpe, é a quebra dos liames. Como é que seria essa quebra dos liames extrafísicos patológicos? Como é que você, na sua pesquisa, conseguiu perceber ou achar uma técnica para superar isso? Tá. Essa autopermissividade e marionetagem, né? Lembrando aquela ideia dos ventrílocos, né? Dos cordãozinhos e mexer na pessoa, né? Se você toma consciência do modo como você está funcionando e de que muitos desse modo de funcionar está com base em autolavagens ou condicionamentos ou como diz, interferência de assediadores para que você age daquela forma, o principal problema disso é essa ideia da permissividade, que você, mesmo que você não tenha autoconsciência total de que está sendo marionetado, mas que você saiba que
você sabe que quando você pensa naquele assunto e você age errado e você volta a repetir aquele pensamento, repetir aquela ação, e você sabe que aquilo te faz mal, independente se você tem consciência envolvido ou não, você sabe que tinha que romper aquilo, cortar aquele tipo de padrão de manifestação. E eu, no meu caso, eu descobri, assim, pelas minhas vivências, que um dos principais aspectos para poder fazer essa ruptura é sair da condição do autotrafarismo para o autotraforismo, que sim, eu ainda tenho trafar, sim, ainda tenho coisas para resolver, só que eu não vou fazer com que minha vida diária funcione à base de trafares. Então, ou seja, eu busquei nos últimos anos cultivar hábitos que fazem bem para mim, que predominem na minha vida. Vai ter ainda parte ruim da minha vida que eu ainda tenho? Tem, mas eu vou predominar a parte boa. Então, se eu cultivo o hábito do voluntariado, da escrita, de sempre estar mantendo um padrão pensênico mais autopensênico através de hábitos. Sem hábitos, eu sozinho vou começar a pensar coisa boa, não funciona. Eu preciso de hábitos para alimentar isso. Então, se eu estou sempre escrevendo verbete, estou escrevendo um livro, estou me dedicando a atividades existenciais, eu estou tendo a pensar sempre coisas boas. Então, esse já ajuda a você se fortificar e você ter mais fôlego para reconhecer e aplicar trafores. Já começa a ajudar. O assediador vai começando a se afastar. Ele não vai conseguindo ter tanta força de atuação com você. E você vai ficando mais homeostático. Ficando mais homeostático, o assediador mais distanciando, tende a haver um nível de assédio mais sofisticado. Ele não vai te incitar a fazer coisas erradas por coisas muito vulgares, bobas. Ele vai te incitar a pensar coisas, a errar mais de forma mais sofisticada. Por exemplo, a base mental somática. E, por exemplo, se ele percebe que uma crença sua, ela está te prendendo para você crescer mais, e essa crença ela é muito enraizada, é profunda, tem origem até num passado mais distante, ela pode pegar naquele ponto. Porque, geralmente, fazer recim naquele ponto demora mais do que fazer recim em aspectos mais superficiais. Então, ela vai ter mais tempo de sobra para poder tentar te manipular agora desse jeito, mais sofisticado. E aí, o quanto você, ao longo das várias recins que você vai fazendo, as mais fáceis, vamos dizer assim, e a hora que você chega numa recim mais profunda, aí vai ser o momento que você vai ter um rompimento mais efetivo com o assediador ou mega assediador. Então, na sua opinião, essa quebra dos liames extrafísicos seria mais através da autopesquisa mesmo, você aprofundar naquele traço que você precisa reciclar, fazer uma pesquisa mais detalhada e escrever sobre isso e se expor, fazer atares através do debate aqui, Sim. da apresentação de verbetes. Isso tudo ajuda, mas eu acho que o ponto central é que isso tudo são meios, é o caminho. O caminho vai ser esse, pesquisa, escrita, tal. Mas o momento que eu percebo que a quebra de fato é quando você faz a ruptura do seu modo de funcionar, do seu passadão, com o modo atual. Por exemplo, se eu estava funcionando no passado de um modo muito dogmático, bélico, muito retranquista, de repente nessa vida eu consigo fazer uma virada bastante significativa, que daquele 100% como eu era, eu consegui mudar, 51%, já é uma grande virada. E aí isso aí já começa a fazer uma ruptura mais séria, entendeu? Então veja quando você começa a manifestar muito melhor e mais saudável do que você estava no passado, por exemplo, nas últimas 3, 4 vidas. Entende? Eu acho que essa é a ruptura maior. Mas esse caminhar que eu estou seguindo, que é pesquisa, escrita, divulgar meus trabalhos, já ajuda muito. É o caminhar do negócio. Mas quando você vai tendo, ao longo desse processo, você vai tendo mais informação de como você era no passado, e você vê que a diferença está já boa, de quanto era antes quanto é hoje, isso é a ruptura mais significativa. E o mais sério, não é o aspecto só da ruptura que é irrelevante. É você, uma frase que eu coloco no livro do voluntariado, que é o momento que você rompe com retroelos do passado, retroelos anticosmoéticos, e você se vincula a elos mais evoluídos. Então, por exemplo, assim,
longo de várias e várias vidas você estava vinculado a consexos patológicos e comunexos baratrosféricos. Recentemente você começou a ir para uma comunexo mais avançado e está tendo uma relação mais próxima com o consexo mais evoluído. Pensa quando isso se fortifica e predomina do que ficar com link na baratrosfera ou com link com o assediador. Quando você predomina essa interação, essa relação mais com comunexo avançado e com consexo evoluída, isso também te dá muita força para você continuar realmente nessa condição de viragem, de estar numa nova fase da sua vida consciencial. Então eu vejo que não é só a ruptura que é relevante, mas as novas ligações que você faz. Porque as novas ligações vão te dar muito suporte. Entende? Obrigada. Ricardo, pode ser ainda dentro desse aspecto? Pode? Então, Ricardo, o que eu tive observando pela sua explanação é que há um crescendo no modus operandi do assediador de sutileza e refinamento em relação ao assédio, né? Sim. Então, se ele estava operando no psicossoma e a consciência venceu aquele traço, ele vai, como é deixado ainda em aberto, ele vai utilizar um outro corpo, que é o mental soma, ele vai esgotar todo o holossoma da consciência, digamos assim, nesse processo do heteroassédio, né? Então, veja bem como o seu verbete é importante quando se trabalha em desassédio, viu, Ricardo? Estou observando isso. Porque, às vezes, as pessoas, eu também estou incluída, vê assim, o verbete ele é nosográfico. Para nós, ainda que estamos ainda não estamos mais em coma, mas estamos, como é que chama? Quando sai do coma. Convalescência? Convalescência? Em convalescência, ainda é muito importante a gente pensionizar nessas situações. Porque às vezes a gente pensa, não, vencemos essa etapa, mas não vencemos de todo. Temos que continuar trabalhando, né, no sentido de não deixar mais nenhum vestígio para a ultrapassagem, né, evolutiva. Isso é muito importante, viu? Parabéns, hein? Agora então, ok? Agora então vamos dar voz aí aos teletertulianos, que as perguntas estão se avolumando, Ricardo. De Curitiba, no finalzinho da 6ª linha da fatologia, como podemos saber se temos ou não a autoconcepção deturpada, sem cairmos em autoenganos de nos acharmos o que não somos? Ele continua, como funcionam na prática os esquemas disfuncionais ou desadaptativos? Eles surgem por influência familiar, cultural ou escolar? Então, o primeiro sintoma que eu vejo que há essa questão do autoconceito distorcido é a existência de conflitos íntimos. Se você está tendo conflitos íntimos duradouros, que estão até certo ponto cronificados, né, e você sente que aquele conflito sempre está existindo, é porque a alma, geralmente o conflito íntimo é esse confronto entre o que é real e o que é crença. Não está batendo. Geralmente o conflito é isso, existe uma realidade com o pessoal que é verdadeira, existe a crença que você está assimilando, aceitando e adotando. E quando você está tentando aderir, aplicar essa crença, mas existe aquela realidade ainda, que é aquela realidade real, as duas se chocam, aí isso gera um conflito íntimo. E a pessoa muitas vezes não tem inicialmente consciência disso. Ela, com o tempo, batendo na cabeça, errando, colocando em situações que vê que ela está agindo errado, ela começa a ver essa existência desse conflito. Então, eu vejo assim que, primeiro, superação, o primeiro aspecto que eu indicaria é ficar atento aos conflitos íntimos, estudar os próprios conflitos. Então, a hora que surgiu aquele desconforto, aquele incômodo, leva para a pesquisa aquele conflito. Primeiro, o que eu estou sentindo? Esse conflito, quais as sensações que me dá? Qual é o assunto desse conflito? E vai investigando, chega uma hora que você vai chegar à conclusão de que aquele conflito tem relação com alguma crença. E dessa crença, ela
vai mostrar claramente qual que é o autoconceito distorcido. Quer dizer, vai num trabalho progressivo até você chegar a uma conclusão mais definitiva. Eu vejo que é por aí. Então, indicação de aprofundar o estudo em autoconflitos íntimos, para poder descobrir os autoconceitos distorcidos. Em relação aos esquemas disfuncionais ou desadaptativos, isso aqui é em relação à psicologia, né? Eu tirei isso da psicologia, vou dar aqui uma explicação do que eu entendi ali. A ideia é o seguinte, é que o esquema ele funciona da seguinte forma. Você, quando nasce no contexto familiar, tem aquelas características daquele núcleo familiar. E aquelas características, elas tendem a ser repassadas, né, de geração para geração, pela formação educacional. E muitas vezes, nessa passagem dessas características através de cunhas mentais, lavagens cerebrais, condicionamentos, a pessoa acaba que ela replica o problema que algumas pessoas já tinham da família, que eram as tal que na psicologia se fala das necessidades insatisfeitas. Então, muitas vezes, assim, traz um condicionamento, por exemplo, a família ali tem um perfil da característica de frieza, de aspereza, de ter muita rejeição das interações, de pouco afeto físico. E aquilo ali foi gerado, aquele tipo de característica, pelo que eu entendi na psicologia, por uma necessidade insatisfeita. Não soube lidar com aquela necessidade insatisfeita, isso gera um modo de pensar e agir equivocado, que gera uma inadaptação. E a inadaptação, no caso desse, uma adaptação é afetiva. A pessoa não sabe lidar com afeto. Então, assim, não houve um trabalho psicológico para atender aquela necessidade insatisfeita, trabalhar com ela para não gerar um modo errado de pensar e agir em relação àquele assunto e acabar tendo esse efeito de inadaptação. Então, ou seja, acaba que passa-se de geração para geração algumas dificuldades de lidar com alguns assuntos, ou seja, tem muita origem na infância, e acaba que a percepção, a visão que a pessoa tem sobre aquele assunto, ela é errada, equivocada. Então, o mais sério que eu vejo esquemas disfuncionais não permitir a pessoa ela tende a manter a pessoa assediada em relação a um assunto. Ao manter assediada, ela não se adapta bem àquilo, então ela não funciona bem naquele assunto, e aquilo gera vários problemas no desenvolvimento da vida pessoal dela. É nesse sentido. E também ele pergunta sobre dicas para a efetiva ruptura das cancas conscienciais, sejam elas extrafísicas ou até virtuais, de redes sociais e distantes. Quais seriam as dicas? Então, aí é aquela questão assim, né? Um dos itens que a gente está trabalhando aqui é você realmente investir na questão da descrenciologia mesmo, ou seja, em estudos, investigação, em dedicação à parte mais intelectual, mental, somática, para te instigar, para te estimular a desenvolver atributos em mental somáticos, intelectuais, que tem a ver com a razão, o discernimento, a questão do questionamento, da refutação, trabalhar com esses atributos para você se fortificar em relação às influências externas e você ficar mais imunizado. Então, trabalhar essa parte intelectual, mais mental somática ajuda. E você vê até o caso, por exemplo, você pega jornalistas que têm bastante conhecimento na área da política, da sociologia, eles têm são bastante informados e estudam bastante para ter opiniões bem sólidas. Aí muitas vezes uma pessoa do povão vê qualquer notícia que dá na mídia e já traz uma opinião que não é baseada em fatos, não é baseada em dados, e é uma opinião muito de achismo. Então você vê a conduta de um jornalista, a conduta de uma pessoa da sociedade que está mais influenciável com a questão da mídia, você vê ele que ali, partindo desse exemplo, por que a gente pode estar fazendo isso com a gente mesmo na vida pessoal? Quer dizer, muitas vezes pela preguiça, pela desmotivação, não está investindo muito na parte intelectual. E quais os prejuízos que você está tendo na sua vida por causa disso? Um deles é, por exemplo,
Você está se sujeitando às influências externas, de conteúdo, de informações que vêm de fora. Um delas é a questão dos modismos também, das culturas inúteis. Se você entra nessa onda, é que seu nível de sugestionabilidade, de influenciabilidade, está muito alto. Está muito fácil a qualquer coisa que acontece no meio externo influenciar você e você aderir àquilo. Então, acho que é a questão assim, de ter essa postura íntima, de falar, olha, você quer continuar com isso, quer continuar cedendo a isso, ou quer mudar essa situação e ser dono da sua própria vida, no sentido de você quer conduzir sua própria vida, quer conduzir sua forma de pensar e agir, e não ficar na mão dos outros. Então, acho que esse posicionamento íntimo e esse investimento em atividades intelectuais para desenvolver atributos mental-somáticos. Perfeito. De Lisboa, ela pede que você comente a efeitologia. Aqui você traz 2 itens, na página 2. Os efeitos regressivos dos condicionamentos genéticos e mesológicos. Sim. Então, aqui a ideia é essa, né? Assim, quando está, pelo que eu entendi já, pelo que eu já estudei, a cada geração dos pais, eles ficam passando conhecimentos de uma geração para outra, e muito de culturas inúteis ou de mitos milenares. E essas crenças ficam passando de geração para geração, e a pessoa então vai aprendendo que aquela crença, aquele mito é algo natural, comum de se pensar e tende a pensar igual a todo mundo. Então, nesse caso aqui dos efeitos regressivos dos condicionamentos genéticos, ou seja, em vez de você... quando você pega um caso de uma pessoa bastante intelectual, uma pessoa intelectual, estudada, com uma formação educacional de alto nível, você vai conversar com essa pessoa, você vê que ela tem uma fluidez muito boa, uma associação de ideias muito boas, uma forma de pensar. Até a gente estava falando do pensamento polifásico, de você assim, não tem aquele pensamento sim ou não, certo ou errado, bom ou mal. Você vai além desse pensamento, que é o contrário de monofásico, né? Seria? Sim. Você vai além, por exemplo, não, se o cara estudou bastante, ele vai ver lá um conflito em dois polos, 2 etnias. A pessoa lá do certo ou errado vai falar uma pataquada lá só para poder generalizar e ter uma opinião sobre o assunto. O cara que está estudando aquelas civilizações ali faz muito tempo, décadas, e ela tem uma visão clara da história daquelas civilizações, ela vai ter uma opinião muito mais bem argumentada e com várias facetas, com vários pontos de vista. Vários viés. Então, assim, é a mesma coisa com a gente. Se você não trabalha, se você tende a ficar no dia a dia com as atividades mais robotizadas, automáticas, vivendo o dia a dia mais zumbi, você vai ter essa tendência de pensamento monofásico. Tá? Sim, não, certo, errado, vamos em frente. É isso. Se ficar só nisso, é fácil você manter autolavagens cerebrais. Porque se você não trabalha com pensamento mais sofisticado, o que está na sua mente, que é o lixão de autolavagens cerebrais, você vai continuar cultivando. Porque não vai ter refutação, você achar que isso é normal. Então, é nesse sentido que eu estou colocando isso, que ficar nessa condição de adesão, adoção a esse processo da mesologia, causa esse efeito regressivo, porque em vez de você estar manifestando um alto nível, mais evoluído, uma pessoa bem mais inteligente, você está uma pessoa desinformada e até burra na forma de pensar, entende? Ela está submetida à cultura, e nem Sim. tudo que é cultural é ético, e quanto mais cosmoético, né, Ricardo? E às vezes a cultura familiar, escolar, da própria cidade, da região, do país, enfim, tudo tem que passar pela crítica, pela crítica da consciência, né? Só para complementar, por exemplo, uma das coisas que me motiva muito, o que te motiva muito ultimamente a ficar investigando e dedicando à questão intelectual, mental somática? Não é escrita pela escrita, é autonomia evolutiva. Porque se eu consigo desenvolver atributos para me poder me conduzir com discernimento, de forma madura, a minha própria vida, ou seja, conduzir meus pensamentos, minhas ações, em qualquer vida que eu tiver, em qualquer contexto, cenário, eu vou dar conta. Isso que é a questão que mais me preocupa. Eu vai ter suporte de amparadores? É bom, importante? Sim, mas eu não posso ficar dependendo disso.
Então, assim, eu acho que essa questão de desenvolver, essa questão da intelectualidade, eu vejo que o mais sério, essa intelectualidade é mais avançada, não essa da erudição pela simples erudição. Mas é a mais avançada no sentido de você ampliar sua cognição, autocognição, a níveis que você pode alcançar, o máximo que você pode alcançar, para que você tenha condições de pensar realmente por si próprio, de fato. É Entendeu? a polimatia evolutiva, né? E tem a ver com a próxima pergunta, que vem de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Que mega atributo facilita a utilização da inteligência evolutiva? Da mesma forma, qual atributo nos afasta dessa evolução? Qual o turn point? Então, se eu fosse colocar um atributo aí, e eu acho que até foi um tema de hoje de manhã, a inteligência evolutiva. Porque, assim, além dela compor inúmeras outras inteligências, né, que são importantes, mas a inteligência evolutiva é a macro, né? Porque eu vejo assim, se você pensa numa visão do evoluciólogo, que ele tem uma visão macro de várias e várias existências, de vários grupos de consciência, ele tem uma visão bem ampla. Se eu estou pensando, se eu tivesse essa visão ampla, por exemplo, desenvolver a intelectualidade, é para você um dia alcançar a cosmovisão. É um dos meios para isso. Desenvolver a mental somática. Ao desenvolver a cosmovisão, você tem uma visão macro. Ao ter visão macro, você consegue fazer uma relação entre as suas ações do passado, suas ações do presente e fazer uma prospectiva de suas ações no futuro. Quer dizer, vocês têm uma massa crítica de dados para poder fazer um planejamento. Essa é a cosmovisão, justamente. Né? Planejamento e entendimento de todo o contexto, todos os cenários, todas as consciências que estão envolvidas no negócio. Perfeito. Então, mas ele pergunta assim, ó, qual é o atributo que facilita a inteligência evolutiva? Ah, tá, entendi. Qual o atributo que favorece a implantação da inteligência evolutiva? Aí, assim, no estudo do Valdo, ele coloca um mega atributo, é a vontade. Então, aí é isso, né? E aí, então, qual aquele que afasta dessa evolução? Seria o quê? A pusilanimidade? O quê? Acho que afasta... Autoinculcação desmotivadora, enfim, toda a numerologia poderia entrar nessa questão, né? Porque toda ela é anti-inteligência evolutiva. Eu acho que talvez aqui, para mim, dá a impressão que a maior, que afasta mais, eu acho que é a submissão ao medo. Porque o medo é, basicamente, se você analisar assim, ele tem uma força muito maior dos instintos. Então, a força da condição humana. O medo paralisa. Então eu tenho a impressão que se for pensar em opostos, né, a vontade, a mega vontade, a vontade firme, eu acho que a submissão ao medo, eu acho que é o pior. Seria o que mais afasta. De Fortaleza, ela pergunta, por favor, dê um exemplo do autodescontentamento equivocado, que até você já se referiu, né? Então, aqui, eu tenho um exemplo pessoal o seguinte, que um dos motivos da escrita esse verbete é que, assim, eu estou esses últimos 5, 6 anos, eu estou me dedicando mais firmemente nas minhas autopesquisas, nos meus trabalhos, está dando mais resultado que os demais anos, antes desses 5, 6 anos. E eu vendo todos os resultados que eu tive, que são muito bons, para mim, chegaria à conclusão. Eu falei, não, eu estou indo bem, eu acho que está indo bem. Até eu tive o feedback do próprio amparador extrafísico, no encontro extrafísico, que falou isso para mim. Olha, está indo bem. E na época, eu não concordei. Na época, no momento extrafísico lá, eu peguei e mostrei uma insatisfação com a resposta dele, e acordei e não concordei. Porque na minha cabeça, por qual que é a questão aí? São 5, 6 anos de um trabalho que eu estou fazendo e os resultados são muito bons. Só que na minha cabeça, tá aí meus últimos, desde que eu nasci até aquele período onde comecei a trabalhar melhor. Olha o tanto de coisa errada que eu não dei conta de fazer. Aí, ou seja, eu estou com uma visão pequena de supervalorizar, vamos supor, 25 anos da minha vida e desvalorizar 5 anos da minha vida. Aí, muitas vezes, a visão do amparador você já olhou para suas últimas vidas?
Você fazendo o cotejo das suas últimas vidas para cá, você tem noção do que eu estou dizendo, como diz, o que eu estou dizendo, por que realmente você está indo bem? Essa era a visão dele. Aí eu tive informação depois das minhas últimas vidas e eu vi que realmente, em comparação, eu estou indo muito bem. Então, ou seja, a visão macro. A visão intrafísica só, para você dizer se está satisfeito ou não, muitas vezes não é suficiente, você tem que ter uma visão maior. Então, é um erro meu de abordagem manter um descontentamento equivocado, que é, mesmo com todos os bons resultados, ainda falar assim, não está bom porque meus 25 anos de vida foram ruins, só os últimos 5 foram melhores. Ah, filho, mas e a para-história sua? Como é que fica? Compara, aí você vê que melhorou. Tem aquela técnica da autoestatisticologia, né, que o professor Valdo coloca lá nos tratados, de fazer a autopontuação ano a ano, ou aí a pessoa estipula, né, semestre a semestre. Aquela é uma competição muito cosmoética, porque é competir consigo próprio, né, e para poder aferir a evolução dentro daquele período de tempo. Isso traz fatos para que possam ser analisados e a pessoa né, chegar à conclusão se está indo bem ou não, se poderia acelerar mais ou não, se está aquém ou além da meta que se propôs. Ela seria uma boa técnica. De Ribeirão Preto, ele te parabeniza pelo excelente conteúdo do verbete. Sintetizou bem as sutilezas de um assunto muito relevante para as consciências intermissivistas. E ele pergunta na fatologia, na quinta linha, para você falar sobre a autocontenção ideativa regressiva. E ele diz o seguinte, na enciclopédia, a palavra autocontenção pode ter significado positivo ou negativo. Qual o significado nesse item? Isso, por isso que eu quis colocar regressiva, justamente para mostrar o lado patológico. É nosográfico. Nosográfico, porque a autocontenção ela pode ser realmente sadia quando a pessoa ela está cheia de, por exemplo, de tendências de manifestações mais bélicas, mais conflitivas, e ela faz um trabalho com ela de não de repressão, mas de contenção no sentido de cultivar bons hábitos, boas práticas. Aquelas tendências de manifestação ela contém, ela não reprime, ela contém, ela segura para que até o momento que ela consiga superar de vez aquilo, ela fique só naquela condição de contenção que é o menos pior, do que não conter, dar prejuízo para ela e para muita gente. Então, até passar a ter a viragem de fato, a reciclagem de fato, ela faz um processo da contenção. Então, nesse caso, seria sadio. Nesse caso, é patológico por quê? A autocontenção ideativa regressiva é quando você tende a pensar mais de um nível mais avançado, tende a manifestar do nível mais avançado. Você tende a querer ir mais para realmente dar um salto na sua forma de pensar e agir, e você vê e sabota isso. E você se coloca no dia a dia banal, de querer pensar as mesmas coisinhas, você não se deixa ir além. Então, por exemplo, eu tenho um projeto, vou dar um exemplo para colocar a situação. Eu tenho um projeto pessoal, agora estou investindo em escrita, verbete, leituras direcionadas à questão dos temas que eu venho investigando. Mas logo, né, a médio prazo, aí, eu vou me dedicar mais seriamente a desenvolver mesmo a intelectualidade mais num nível maior, de ficar imerso em biblioteca, ler mais, estudar mais, ter um nível de uma rotina um pouco mais intensa, que é algo que eu nunca fiz essa vida ainda. Mas você tem a formação, né? Hã? Você tem a formação em biblioteconomia. Quer dizer, a sua formação já ajuda. Já ajuda. Mas eu vou querer fazer mais uma imersão maior nisso nos próximos anos. É um projeto meu a longo prazo de fazer uma imersão mais forte, né? 10, 20, 15, 20 anos nos próximos anos aí, para desenvolver atributos mental-somáticos mais avançados. No passado, quando eu pensava em simplesmente escrever um artigo, um verbete, eu já me tolhia. Não tem condição de fazer isso. Eu não vou dar conta, entrar em autoassédio. Quer dizer, na minha cabeça naquela época, o nível de autoconfiança para achar que eu podia fazer uma atividade dessa era muito menor. E aí, assim,
tinha uma tendência ali de desvalorizar minhas capacidades. E aí eu falei, não, vou tentar. O mínimo que eu tenho que fazer é tentar. Tentei, consegui, gostei, vou seguir em frente. Aí me deu condições para chegar hoje e pensar, não, vou assumir um projeto maior daqui para frente. Eu me dediquei 5 anos sem parar na escrita. Que projeto que eu posso pegar para me dar um desafio, uma obra, me desenvolver mais coisas ainda? Então é nesse sentido, ou seja, aumentando a autoconfiança e não fazendo essa autocontenção ideativa, ou seja, aquilo que você tem de inspirações evolutivas que quer fazer, não se reprima, não se contenha, vai. Mesmo que tiver um pouco de preocupação, de desconforto, não vai, não descontém. Porque quando depois passa desconforto inicial, flui, vai embora, entende? Sem esquecer de escrever no mínimo um verbete ao mês, como você já vem fazendo, eu acho que mais de um ao mês, né? Sim. Excelente esse mega projeto, mas a enciclopédia aí, espero os seus verbetes. Na parafatologia, ele pede que você comente a autofixação de megavínculo intermissivo no período da intermissão mudancista. Eu quis fazer um contraponto, porque tem essa ideia assim de que quando a gente pensa em ideia fixa, entende, por exemplo, a pensar só em patológica. E no meu entendimento, a ideia fixa ela é neutra, ela pode ser sadia. Então vamos supor, se você a ideia do megavínculo paraintermissivo é quando você é uma teoria que o Valdo defende, que quando você está no extrafísico, ao estar participando do curso intermissivo, alguma coisa lá te chamou muita atenção, algum tema, algum assunto, alguma vivência, e aquilo te impactou. E aquilo foi algo que você determinou para você naquele momento, foi, olha, isso é algo que eu não posso deixar de pensar e eu quero trabalhar com isso no intrafísico. É mais ou menos o para-dever assumido? Só que ele é assim, o para-dever assim, tende a ser mais genérico, pode ser vários para-deveres dentro das cláusulas da PROEX, né? O mega para-vínculo é algo assim que ele tem a ver muitas vezes com uma cláusula proexológica Petri. É aquela coisa que é muito importante. O resto pode até dar falhar e não conseguir fazer, mas aquela eu não posso. Aquela tem uma importância pessoal íntima muito grande. E quando cria esse mega vínculo paraintermissivo, ou seja, vincou na cabeça. E acaba sendo uma ideia fixa. Então, quando eu no meu caso, ressomei, dupla evolutiva, lucidez, era uma expressão ou uma palavra que claramente, aquilo para mim era muito importante para mim. Só que com o tempo você vai juntando as peças e entendendo por que lucidez era muito importante para mim. Porque tinha um trabalho assim que eu tinha que fazer. É uma senha intermissível, acaba sendo uma senha. Uma senha intermissível. Então, assim, é nesse sentido que a ideia fixa, ela pode ser sadia na condição de um vínculo, por exemplo, desse caso, um mega vínculo paraintermissivo, que é uma atividade, um trabalho, uma meta, um objetivo, um assunto que é muito importante você trabalhar na próxima vida, né, nesse sentido. Ainda de Ribeirão Preto, ele pede, na primeira linha, ele diz, neste verbete, a batopensenofilia é nosográfica. Mas extrapolando a autoinculcação patopensênica, quais suas dicas para os verbetógrafos aplicarem a batopensenofilia didática tarística nos próprios verbetes? E aqui, pelo que eu entendo, tá? Por exemplo, o circumpensenes, ele é neutro, ele pode ser didático, né? De você falar uma coisa num texto e voltar a falar depois de uma forma diferente, para muitas vezes a pessoa voltar a pensar no assunto e isso reforçar o entendimento. É a técnica da circularidade, né, que é excelente. Que o circumpensenes, pelo meu entendimento, ele é neutro e tem quando é positivo, tem essa questão didática. Na meu estudo, o batopensene, ele tem um aspecto de ser somente nosográfico, pelo que eu entendi. E ele, assim, tem a questão que eu estava lendo aqui, ó. Cadê? Deixa eu pegar uma que eu tinha visto. Aqui, ó. Que é a repetição desnecessária. A didática, ela é necessária. O batopensene, pela definição que eu vi lá no Holoserve, ela é repetição desnecessária. Então, ele é só um aspecto nosográfico, tá? Mas, pelo que eu entendi, é isso. Já o circunpensene teria esses dois aspectos, o neutro e o nosográfico. O batopensene, ele é gongórico. Ele repete sempre a mesma coisa, Sim. Né? Ele não acrescenta outra informação, outro viés naquela mesma informação, isso. como o circumpensene. Ok.
Na parafatologia, essa é uma pergunta de São Bento do Sul, Santa Catarina. Na parafatologia segunda linha, a anuência às cunhas mentais patológicas fincadas por consciências assediadoras. Favor expandir. Na sua percepção, quais as principais cunhas mentais patológicas geradoras de inculcação? Quais as principais cunhas mentais patológicas geradoras de inculcação? Enquanto você estava pensando aí, falando sobre as cunhas, me veio uma analogia que eu achei interessante, pode até não ser. Uma cunha é como se a gente tivesse uma abertura para USB, né? Imagina uma pessoa com várias aberturas para USB, o amparador chega ali, faz o contato, faz o download no seu pendrive, para pendrive, e aí inculca a pessoa com várias informações, na maioria das vezes, que não são verdadeiras, né? Mas é mais ou menos uma cunha mental, né? Quer dizer, para que haja o contato, tem que haver primeiro a oferta da entrada, né? Da pessoa envolvida. Aqui ele pergunta sobre os tipos de cunhas mentais. Eu acho que é mais ou menos o que você respondeu para a Rosa. Porque na numerologia tem alguns exemplos de 7 exemplos, né? De qual é o tipo de padrão pensando que predomina naquele tipo de cunha ali, né? Pode ser alguns exemplos, mas assim, fazendo um debate aqui. Se pensar que, por exemplo, aqui no grupo da CCI, tem uma média aqui evolutiva. Nessa média evolutiva, tem uma forma mais ou menos próxima de pensar e agir. Com base em um passado, no intrafísico e extrafísico, até similar a de algumas vivências. Se está nessa média evolutiva, tem um passado similar, experiências similares, modos de vida similares, pode ser que tenha algumas cunhas mentais comuns. Então, por exemplo, quando se fala do tema repressão, todo mundo isso aí é comigo. Porque todo mundo se identifica, porque a nossa vida humana é muito repressiva. O planeta Terra é muito repressivo, a cultura do planeta Terra. A educação, nossa educação, de uma maneira geral, é muito repressiva. Sim, então assim, tem algumas coisas que são comuns de cunhas mentais para todo mundo, que a gente está vivendo no mesmo planeta, na mesma cultura. Mesmo que mudasse de país, né, tem coisas que são globais, né? Então, eu vejo assim que essas cunhas mentais de padrão mais dogmático, repressivo, dogmático não necessariamente está relacionado à religião, mas dogmático no sentido de dogma, de qualquer tipo de ideologia. É uma crença fixa? Isso aí é padrão para todo mundo, dá para se ver. Posso? Eu acho que aqui uma cunha seria essa vacuidade autocognitiva. Quando você abre um espaço, você fica com o espaço mental ocioso, aí que entra as cunhas assim, que você nem nota, né? Esse negócio da vacuidade ideológica é bem sério isso aí. Se, por exemplo, eu lembro, todo mundo sabe, você pegar cada caso aqui, né, na infância, na adolescência, e a gente já tinha muita lacuna de autoconhecimento. A gente tentava, através da família, dos colegas, de preencher aquelas lacunas pelos feedbacks, pelas opiniões dos outros, mas não era suficiente. E eu, no meu caso, mesmo que eu tive a condição de, desde a adolescência, ter acesso a várias retrovidas minhas, ou seja, em tese, a pessoa que está tendo mais informação de retrovidas estaria preenchendo mais lacuna, e isso seria mais fortificado de não estar tão predisposto a cunhas. Isso para mim não foi muito diferente, não. Assim como o dogmatismo, né? Aquelas crenças seguem o mesmo padrão da educação familiar, depois do padrão do ensino formal, e você vai criando aquelas aberturas, como se fossem brechas, né? Eu entendo a cunha como uma brecha. Você abriu uma brecha ali, pronto, tá aberto o espaço para a insanidade. Porque essa vacuidade, eu tenho a impressão seguinte, que não adianta só você obter informação de você, da sua para-história, para preencher o entendimento de quem você é, que está resolvido. Eu vejo que tem muito a ver com a questão de maturidade consciencial.
Se você não resolve aspectos principalmente relacionados à parte do psicossoma, de patologia do psicossoma, o processo emocional está mal resolvido, isso abre porta para um monte de coisa. Eu vejo que a maior fortificação de uma unidade não é simplesmente preencher aumentar o nível de autoconhecimento, mas é ampliar a sua maturidade consciencial no aspecto de saber lidar mais com a questão do psicossoma, com as emoções. Que aí sim você vai ter mais unidade para não estar tão aberto às influências externas, porque muitas influências externas têm cunho, pega a cunha de preponderante no aspecto emocional. Por isso a questão que você falou anteriormente da intelectualidade e mais da mental somaticidade, que é ela que dá o tom para o psicossoma, né? Eu achei interessante que quando se coloca, né, ainda nessa linha, e talvez fosse também para a gente pensar uma cunha, quando você tem a autorraciocínio-fobia. Assim, você crê porque crê. Alguém diz que está certo, está tudo certo. Sabe? Não sabe então você pensar, não tem, né? Você tem essa fobia para pensar, eu não quero pensar nisso agora. Não, está tudo certo. Aquela pessoa que sempre fala assim, outros dizem o que você deve fazer, falando, não, está tudo certo, está tudo bem, sabe? Então você não tem a preguiça mental, entra aí também uma cunha, e essa fobia você não quer pensar no assunto. Você simplesmente aceita, acredita, né? Acho que, na minha opinião, é uma grande cunha que eu identifico assim. Mas tem uma aí que eu posso colocar junto com a raciocinofobia, que eu acho muito séria também, que a gente tende a achar o assunto não se fala muito no assunto, mas eu estava vendo que é muito importante. Quando se fala de lógica na Consciologia, fica parecendo que é uma coisa até pedante, né? Não, tem um pensamento lógico e tal. Fica nessa coisa superficial. Eu estava esse tempo atrás estudando sobre lógica. Quando você vai estudar livros sobre lógica, realmente é muito interessante e vai muito a favor da ideia da descrenciologia. Porque assim, a forma de pensar lógica, que é realmente estudar os dados e ver se tem uma coerência, se tem uma coerência entre as ideias. Se, por exemplo, quando que nem eu estava colocando no início, né, a frase, sou firme, mas sou justo. Não, parece maravilhosa a frase, madura, mas estuda a lógica dessa frase. Entende? Então, assim, muitas vezes nossos pensamentos, ou as ideias, se você não estudar a lógica daquilo, você não vai entender por que aquilo está furado. Simplesmente a refutação por si só, sem mexer com lógica, ela não te mostra por que aquilo está equivocado. Não está fundamentado. Não está fundamentado. Então, eu vejo que falta muito para a gente ter um pensamento crítico real, estudar muito sobre lógica. Isso é muito interessante. Caio? Muito bom. Parabéns, Ricardo, pelo mais um verbete aí, verbetógrafo experiente, muito bom. Eu estou pensando aqui em proexis e fazendo uma correlação. Na antonimologia, no 4º item, você colocou a auto-instigação evolutiva. O que nós poderíamos falar para ampliar a reflexão? Que tipo de auto-instigação evolutiva poderíamos pensar para acelerar, para alavancar o processo da proexis da pessoa? Eu vejo assim, na minha vivência, aquela que a gente fala muito daquela mania de você querer controlar tudo, né? Então, a própria vida, os ambientes que você está. E eu estou percebendo assim, quanto mais a parapercepção mais aguçada, mais atilada, e menos querer controle das coisas, mais instigação evolutiva você vai ter. Porque isso é a sensação que eu tenho, que eu com o tempo, quanto mais eu controlava, menos inspiração eu tive. Quanto menos eu controlava e mais aberto estava para a pesquisa, mais inspiração eu tinha. Então eu vejo assim, que a primeira, assim, esse modo de funcionar. A gente tem um modo de funcionar que é muito humano, né? Que é da dominação, do controle, da dominância, né? E aí você aprender a funcionar de um jeito que não é o jeito humano de funcionar, já te dá um nó na cabeça, né? Porque, nossa, é desconforto fazer desse jeito diferente, parece que eu estou sendo omisso, não estou fazendo nada. E não, essa condição da passividade sadia, cosmoética, para estar numa condição mais de observador e para poder sondar, capturar dados e para ter uma condição mais, quando for agir, ter mais embasamento naquela ação sua.
Não agir só por agir porque você tem um interesse, um envolvimento naquela questão. Você vai agir porque você tem dados, você tem percepções suficientes para embasar aquilo. Então, acho que nesse sentido que eu vejo a relação com o ProEx. Muitas vezes essa ideia que a gente fala, né, da abstrato, né? Eu vejo que muito da pessoa querer ter aquele controle excessivo com a própria vida, esperando que através desse controle ela consiga ter rédeas da própria vida, conseguir se direcionar, muitas vezes ela não consegue. Talvez é ter um pouco mais de relaxamentos, calma, paciência, investigação, estudo, esperar os dados serem construídos para tomar depois uma decisão. Eu vejo que acerta mais. Entende? Eu tenho essa impressão. Bem bacana. Pensar nessa passividade sadia cosmoética, né? Versus o controle, né? Tentativa de controle. Muito bom. Obrigado. Ricardo. Então, aqui nesse caminhar, como que você chegou nessa técnica de viver em paz consigo mesmo? Na tecnologia, página 2. O passo a passo. Sim. Essa técnica aqui não é pessoal, não. Essa aqui ela já foi citada em outros verbetes, é de autoria do Valdo. Mas eu trouxe ela, que cada um muitas vezes pode interpretar de uma forma essa técnica. Né? Na minha interpretação, que eu estou tentando trazer para a minha vida, é assim eu tinha uma tendência desde jovem de ser o cara da luta. Né? Até eu achei curioso que eu fui apresentar uma conferência no Balanço e um dos feedbacks que eu vi lá de uma pessoa que assistiu a conferência estava lá, guerreiro. Realmente, esse é meu histórico, mas é isso que eu quero ser ainda daqui para frente, guerreiro, entende? Eu quero estar sempre lutando com batalhas, com situações, nessa energia assim de, não, eu vou vencer, eu vou ganhar no final. Será que isso é o melhor para mim? Isso vai me deixar em paz? Então eu vejo que não, para mim não me deixa em paz, me causa muito estresse isso. Então eu vejo assim, qual que é a sua forma de atuar, de agir, qual é uma TPCN seu nesse aspecto patológico, e você está muitas vezes defendendo e está achando que é o melhor modo de viver. E não é. O meu modo de viver guerreiro ficou para o passado, não quero mais isso. Então, assim, meu modo de viver hoje eu quero um cara mais pacífico mesmo, que muitas vezes assim faz a sua parte, mas não quero ficar querendo toda essa vivência, toda atividade virar uma batalha. Não quero. Tem um modo diferente de vivenciar as minhas frentes de atividades, de não serem batalhas. Então é nesse sentido. Então acho que cada um tem que ver assim, qual que para mim é a minha técnica de saber viver em paz. Aí trazer essa reflexão do MATPCN pessoal. Qual é o MATPCN pessoal patológico que tem a ver com o modo de funcionar, que é antigo, e você ainda alimenta. Talvez o contraponto desse MATPCN pessoal patológico é a solução de uma técnica de saber viver em paz. Entendeu? Talvez seja o mais prioritário. Entendi. E aí, assim, ainda dentro desse contexto, assim, que crenças você teve que abandonar ou reciclar para ir nesse caminhar, nesse crescendo? Crescendo em relação a... Ainda essa técnica, né, de viver em paz consigo mesmo, entendi. dentro desse contexto. No meu caso não é muito diferente de muita gente, bater na cabeça, né? Você vai errando, chega num ponto que você não faz. Não dá mais. Vai atingindo um nível de estresse, um nível de causa doença física, e você vê que aquilo não dá mais. Que assim, ou eu corto isso, ou minha qualidade de minha vida vai ficar sempre ruim. Então, acho que pela própria saturação, pelo erro reincidente, que você vai vendo assim que, bom, isso aqui já deu, e aí você começa a abrir a cabeça para pensar como é que seria uma nova forma de funcionar, de agir. E nessa abertura mental, você começa a ter inspiração de novas formas de viver a vida, entendeu? Então, acho que a primeira é esse movimento da saturação, para depois um movimento de abertura, do tal do apertismo consciencial, para captar a ideia dos amparadores de pensar, olha, você já pensou nessa forma aqui de trabalhar nesse aspecto da sua vida? Porque quando você não está saturado daquele processo, infelizmente a gente tende a ficar no fechadismo. Você não abre a mente para ter para pensar e experimentar uma nova forma de viver, para obter esse resultado de viver em paz, entendeu? Tem várias, né? Mas, por exemplo, tinha muito forte a crença da autodepreciação, né? Então, assim, de você sempre dar menos valor do que você é. Tem a crença dessa que eu falei agora há pouco, né? De você
que é essa condição de guerreiro, né? De você tudo virar batalha, né? Então, de você viver a vida como se fosse um jogo de xadrez, um jogo um campo de batalha. Essa ideia assim de você, por exemplo, a educação formal minha do meu pai, se eu não tirasse 10 e tirasse 9, já estava errado. Quer dizer, esse conceito, essa crença de que eu tenho que atingir uma certa perfeição para ter satisfação. Então você vai eliminando tudo isso ao longo da própria vida, né? As burradas que você vai tomando na cabeça, você vai vendo que não dá mais, né? Pelo menos essas que eu lembro, né? Atenção quando você comentou assim essa questão de escrever, de iniciar a escrita dos verbetes, que eu acho que isso é um nó górdio para muita gente, é um entrave. Você ficava pensando assim, mas como? Como você não dou conta, eu não sou capaz? E assim, qual foi a virada? Assim, como que você conseguiu superar e hoje ter tantos verbetes, já ser autor de livro? Dá uma dica aí para quem está nessa condição. Então, eu assim, quando eu estava, antes de começar a escrever verbete, a Tatiana estava escrevendo, já tinha começado, e eu estava numa vida assim, mais ou menos. Eu não estava muito ativo em muita coisa. Meu voluntariado estava mais ou menos, a profissão estava mais ou menos, minha vida em geral estava mais ou menos. Então eu já estava num ponto de saturação, assim, de que aquela qualidade de vida que eu tinha não estava legal. E eu já tinha aplicado várias soluções para tentar melhorar a minha qualidade de vida e não funcionou muito bem. Eu pensei, a Tatiana está fazendo verbete, será que isso aí é uma coisa que vai me ajudar? Já tinha tentado tudo mesmo, posso tentar isso. E o primeiro verbete não foi desagradável, tive muita dificuldade de entender a chapa. Comecei a fazer o curso de verbetografia, desisti no meio do curso, que eu não queria fazer, fiquei irritado. E eu, assim, no primeiro verbete também teve eu achei que o verbete na época lá era neutro, e a Rosa na época falou, isso aqui é nosográfico. Foi conversar com o Valdo falou que era nosográfico, e eu não concordei porque era neutro. Então, assim, eu bati em frente, que cheio de bobageira. Só que, assim, uma coisa que eu tenho de bom, assim, que embora eu possa ter tido esse histórico, de ter tido essa questão da autodepreciação, eu não sou de desistir. Então, assim, quando eu vi que o negócio, olha, eu vou tentar, então vamos tentar, vamos finalizar esse negócio e ver como é que é. Quando finalizou o verbete, eu vi a chave e defendi, eu vi que aquilo ali para mim ia ajudar bastante, de fato. E eu pensei, não, mas isso não vai ajudar de modo imediato, não adianta fazer 10 verbetes que vai resolver, isso aqui é uma coisa, um trabalho a longo prazo. Então eu fiquei nessa condição assim, bom, passei o gargalo maior, vou começar a escrever, estou escrevendo, vou ver os resultados. Passando o tempo, 1 ano, 2, 3, eu fui vendo os resultados, aí aqui o próprio resultado te motiva a continuar, entendeu? Então acho que esse ciclo de assédio para autodesassédio em qualquer atividade é comum. E eu acho que a pessoa se permitir passar por esse processo sem desistir no meio do caminho. Para ela esperar ter resultado e ficar satisfeito com o resultado, para ela se motiva a continuar, entende? Eu acho que essa dinâmica. É muito bom. E assim, a tua explicação me faz pensar que isso é viver o princípio da descrença, né? Porque você se deu a oportunidade de experimentar. Tinha dificuldade, mas tinha lá uma automotivação e você falou assim, não, vou experimentar. E aí, quando você terminou, você falou, não, isso é legal, né? A longo prazo isso vai me dar um resultado bom. É abertura, né? Muito bom, parabéns. Lembrando que nós temos uma essência Ciclosapiens que oferece aportes para quem quiser escrever verbete. Então, os aportes são programa de verbetografia, preceptoria, tertúlia treino, tem equipe de vários tipos de revisão. Então, o atributo maior é a vontade. Depois, o restante, né, tudo é adaptado. Tem pergunta de Porto Alegre. Ela quer saber a necessidade de recuperação das paraneossinapses intermissivas. Como fazer o cérebro formar as neossinapses para poder receber as informações do paracérebro? Então, esses dias mesmo eu estava conversando com a Tatiana, que assim, se você vê a sua forma de pensar, a sua opinião, o seu ponto de vista sobre alguns assuntos, você vai conversar com outras pessoas, você vê que tem uma semelhança numa forma de pensar. E aquilo que eu estava falando, geralmente é raro encontrar a pessoa que tem pensamento polifásico, que ela pensa naquele assunto de várias facetas, de vários pontos de vista. Ela não tem um negócio certo ou errado, né? Bom ou mal. E quando você vê que esse pensamento a pessoa que tem um pensamento polifásico,
principalmente no intermissivista, ele está mais, como diz, antenado, ligado a essa forma de pensar na comunex avançada. Então, assim, hoje eu estou com 36 verbetes. Esses 36 verbetes que me ajudaram e estão me ajudando a desenvolver um pensamento polifásico. Então, ou seja, ao pensar em ideias avançadas, com constância, com temas diferentes, me força mentalmente a ter que ler e estudar sobre vários assuntos. Isso tende a desenvolver a ideia da cosmovisão do pensamento polifásico. E a chapa fornece isso, porque são 70 logias, são 70 vieses, 70 maneiras de abordar o mesmo assunto. Isso, né? Justamente. Então, assim, você quando está envolvendo nesse tipo de trabalho da verberografia, há uma certa uma ligação com a forma de pensar no extrafísico. Então, assim, aí você acaba predominando a sua forma do paracérebro funcionar do que o cérebro físico, com essa insistência em escrever com essa chapa, com a verbetrografia. Então, ou seja, a formação dessas parasinapses, o uso maior do paracérebro, é usando tecnologias que existem no extrafísico, que a gente tem aqui nas mãos, entende? Perfeito, excelente. Ela gostaria que você comentasse a exemplologia, na página 3. Então, aqui eu coloquei a autoinculcação patopensênica superficial, que é esta aqui onde a fixação mental de autoimagem irreal, decorrente do restringimento intrafísico e da formação educacional repressiva. Então, essa, assim, ela é superficial porque ela está ainda muito recente, de uma vida só. A pessoa, muitas vezes, na mesma vida, consegue tirar essas lavagens cerebrais e ter uma autoimagem real, né, com base na recuperação de cons, na autodeslavagem que ela promoveu. Mas a outra, que é a autoinculcação patopensênica profunda, ela já é, assim, uma fixação mental de nosopensene relacionada à ocorrência impactante, marcante ou traumática vivenciada em retrovida. Então, dá um exemplo disso aqui, ó. Eu já tive uma rememoração de uma vida que eu residia em Monte Carlo, que é uma comuna em Itália. E lá a memória que eu tinha é que eu estava numa situação bem deplorável. Assim, fisicamente eu estava bem maltrapilho, uma dor imensa no estômago. E eu tinha pegado um navio para ali mesmo na Itália, entre comunas, para poder procurar trabalho naquela região, ali numa região de cais. E ali tinha uma quantidade absurda de gente na mesma situação que eu, passando fome, com doenças e tal. E não tinha trabalho para todo mundo. E eu fiquei ali sozinho, isolado, passando mal. E eu tinha a sensação que eu tinha deixado alguém nessa outra comuna que eu tinha saído. Eu não sei se era família, esposa, filho. E aquela memória naquele momento, daquele mal-estar, daquela situação de total impotência, de ficar à deriva ali, passando fome, com doença, eu vejo, eu tenho tendência nas próximas vidas desde lá, assim, é como se fosse uma inquietude em relação a, por exemplo, a recursos, por exemplo. Minha família sempre falou para mim desde pequeno que assim, eu sempre fui um menino mais com gula, mais compulsivo em relação à alimentação. E isso ninguém na casa tem, era só eu que tinha esse negócio e inclusive até assaltei o supermercado quando pequeno, você tem um nível do negócio. Então assim, eu via que essa gula e tinha um processo emocional, muitas vezes de coisas da minha infância, mas depois eu fui ver também que tem esse nó do polimnemônico de uma vida onde você passou muitas falta de recursos e a sua forma de lidar com aquilo ainda é muito extrema. Passou fome, né? Então assim, e aí, ou seja, é uma cunha, uma crença de que o medo de não passar por aquela situação, eu preciso aproveitar ao máximo aqueles recursos ao extremo. Quer dizer, aí você vê que é uma coisa que é mais profunda, precisa ser mais trabalhada, que é a superação daquela vivência traumática, né? Ok. E, por último, ela diz, como auxiliar o menino parapsíquico com 14 anos que sofre a repressão do ambiente, principalmente da mãe? Aqui tem muitas variáveis, não é, Ricardo? E aí, você tem experiência como mãe, o que você acha? Olha, eu acho que no caso,
vai depender dos atributos que a mãe tenha. Porque o parapsiquismo, numa família que desconhece totalmente, é como você falou durante a tertúlia, o conhecimento, o levantamento de dados te dá segurança, autoconfiança para uma escolha e uma definição. Uma pessoa sem nenhuma experiência ou conhecimento sobre o que é o parapsiquismo, ela, lógico, que vai ficar numa situação muito difícil. E, como o menino tem 14 anos, não é maior, ele ainda está sofrendo a repressão. Talvez aqui, se essa pessoa que manda essa questão conhece essa família, possa levar algum tipo de conhecimento, né? De uma maneira assim, dosificada, né? Assistencial e não intrusiva, ou até oferecer um livro, alguma coisa nesse sentido. Na Conscienciologia tem tantos livros que falam, inclusive da autora Lilian Zolé sobre parapsiquismo na infância, de uma maneira assim delicada, introduzir o assunto, porque aí ajuda a mãe e também vai ajudar esse menino parapsíquico, porque não ter recursos para lidar com um problema que se apresenta, e às vezes uma até impotência, porque não tem nem recursos cognitivos, é muito ruim. Acho que os dois ficarão aliviados e a vida vai seguir boa, né? E uma última pergunta de Curitiba, da Culturologia, página 3, final da primeira linha. Vivendo neste século XXI, com múltiplas ideologias e até a guerra entre ideólogos políticos, como podemos auxiliar na minimização da cultura de ideologias irrefletidas que campeiam por todos os lados? Como quebrar o ciclo vicioso da cultura da retroalimentação patopensênica quando bem detectada? São duas perguntas aí, né? Eu acho que a segunda tem a ver com a primeira. Tu poderia responder com esse viés. Bom, é assim. Eu, assim, tem duas questões. Tem um aspecto pessoal, assim, de que eu, ao trazer minhas pesquisas, meus trabalhos, eu estou tentando trazer vários pontos de vista, facetas sobre o assunto, para poder cada um buscar ser informado e aí fazer o que quiser com essa informação, né? Inclusive com a tua autoexperiência, né? Você expõe o seu caso pessoal seguidamente. Então, estou expondo tudo isso, aí a pessoa ela vê o que acha que ela deve fazer com essas informações. Então, eu não me coloco numa condição de estar aqui fazendo defesa fervorosa de ideologias. Estou aqui simplesmente contribuindo no meu LabCom, meu laboratório consciencial. Aí tem que ver, no caso, por exemplo, né, se a pessoa está imersa num ambiente onde tende a ocorrer debates acalorados, né, de frentes de ideologia opostas, né, seja em universidades ou em locais de trabalho. Aí tem que ver, né, a situação delas. Assim. Eu, geralmente, como está essa tendência hoje, atualmente, dessas oposições, eu não tenho muito motivação para me envolver nisso, né, porque eu não vejo utilidade. Porque nenhum dos dois lados ganha da história. Né, os dois ficam com ódio um do lado do outro e ninguém chega a um debate realmente útil. Eu achei interessante, por exemplo, o Lost, ele vai fazer o Ideágora agora na segunda-feira, e a gente divulgou que ele está fazendo sobre o tema onivorismo e vegetarismo. Pegou alguns especialistas para poder debater o assunto. Se fica ali, né, um debate onde todo mundo coloca a sua opinião com base em fatos e argumentações de ambos os lados e fica um debate útil e construtivo, isso é o melhor. Isso, ou seja, ninguém está ali para, como diz, ganhar ou perder a discussão. Está ali para poder fazer todo mundo pensar sobre o assunto, refletir, ampliar entendimento sobre o assunto. Então, eu acho que é esse caminho, tem que ver o que a pessoa se interessa. Né? No meu caso, eu prefiro me estar em fazer parte mais em situações ambientes onde o debate vai ser realmente produtivo e não tem essa defesa exacerbada de ideologias. Né? Agora, nesse caso, e da questão da cultura da retroalimentação patopensênica, o que eu tenho a dizer aqui é o seguinte, que a ideia desse verbete é justamente fazer a pessoa refletir se ela não está retroalimentando alguns patopensênicos que são cunhas mentais, sejam de origem na infância, sejam de origem do extrafísica, dos assediadores, ou do passado milenar da pessoa que foi construído, para ela cortar isso aí, para que ela possa
está numa condição melhor de qualidade de vida e manifestação. Pensar nessa ideia, olha, minha manifestação que eu tenho hoje, se ela não está ainda uma manifestação evoluída, começar a tomar ações para ir para esse caminho, porque não é porque a gente está num planeta Terra, numa cultura baratrosférica, que é a predominante, que a gente tem que ser baratrosférica. Então a gente pode ser melhor, entende? Ok, então, agradecemos mais uma vez, e não a última, porque esperamos N verbetes, né, futuros. Agradecemos ao Ricardo pelo tema, é um tema que tem a ver com todos nós, né? De alguma maneira ou em algum percentual, cada um de nós pode ter algum tipo de... Né? Então, o estímulo é para a autorreflexão. Agradecemos aos tertulianos que vieram hoje, fizeram as suas perguntas, aos teletertulianos que sempre enviam e participam, né, virtualmente da tertúlia, nosso muito obrigada. A equipe da Enciclosapiens, a equipe técnica do Tertuliário, o Robinson e a Sofia. E agora passaremos às pontuações da tertúlia e aos anúncios tarísticos. As pontuações da tertúlia de hoje são 22 assinaturas no livro de presença, 8 perguntas presenciais e 16 perguntas online. Temos 5 convites. Carlos Mafucci, com TENEPS Planetária, a Marise Afonso, com Reciclagem da Pensenidade Religiosa, a Rita Richer, com Pangrafologia Verbetológica, a Marilza, com Juriscom, Curso Teáticas da Mega Fraternidade, eu, Sofia, com a 6ª imersão em Conscienciometria. Olá, tenepsista. O Colégio Invisível da Para-Reurbanologia propõe a atividade grupal da TENEPS Planetária, na qual a Consim tenepsista participante adota na sua tarefa energética pessoal ou mais países com fins interassistenciais durante tempo indeterminado, tendo como meta a aceleração da reurbex do planeta Terra. E aí vem aquela indagação. Você já adotou um país na sua TENEPS? Para maiores informações, acesse www.reurbex.org e se inscreva. A sua participação é muito importante para a reurbanização planetária. Muito obrigado. Boa tarde. Vim convidá-los para o curso Reciclagem da Pensenidade Religiosa, que acontecerá no dia 24 e 25 de agosto de 2019, com um campo bioenergético. Os professores são Ivo Valente, Nilce de Oliveira, Delmara Castanheira, Juliana dos Remédios, Mário Oliveira, e o campo bioenergético com a Epicom Patrícia Piararice. As inscrições são na CIP, de segunda a terça-feira, das 2 horas às 6 horas da tarde, pelo telefone 45 2102 1421 e 2102 1422. Esperamos vocês. Meu boa tarde aos tertulianos e teletertulianos. Em nome da Enciclosapiens, eu gostaria de convidá-los para o curso de campo Pangrafologia Verbetológica, que acontecerá nos dias 24 a 26 de maio no Hotel Mambu. No Hotel Mambu Interlúdio. O curso é estruturado a partir da adaptação da técnica das 3 cadeiras, utilizada pelo professor Valdo Vieira para a concepção de neoverpons conscienciológicas. O campo pangráfico é otimizado do ponto de vista grupal e individual, onde cada participante tem um set pangráfico com o intuito de estabelecer o campo pessoal
visando favorecer a introspecção e o parapsiquismo intelectual e interassistencial. Ele é composto de 2 campos, um campo pangráfico e outro verbetográfico. As inscrições encontram-se abertas, podem ser feitas na recepção do CAEC pelo telefone ou pelo telefone 45 2102 1499. Maiores informações www.enciclosapiens.org. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Estou aqui em nome da Juriscons e do professor Marcelo Silva e Cristina Aracaque para convidá-los para o curso sem pré-requisito, porém com vagas limitadas, o curso Teáticas da Megafraternidade, com campos de bioenergéticos. O curso visa favorecer aos participantes a oportunidade prática otimizada para a autorreflexão e o aprofundamento da compreensão do paradireito e da megafraternidade, a partir de vivências em campos bioenergéticos e debates. Os principais objetivos: qualificação das relações interpessoais, melhoria das condutas anticonflitivas e pacíficas, desenvolvimento do olhar da fraternidade, dinamização do holopensene pessoal da intercompreensão. O curso acontecerá dia 31/5, 1 e 2 de junho de 2019, aqui no auditório do CAEC. As inscrições poderão ser feitas na Secretaria do CAEC pelo telefone 45 2102 1499 ou na Juriscons pelo telefone 45 99 111 6263. Muito obrigada a todos, aguardamos vocês. Em nome da Conscius, convidamos vocês para participarem da 6ª imersão em conscienciometria, que acontecerá no período de 5 a 7 de julho, no Hotel Mabu Interlúdio, em Foz do Iguaçu, aqui ao lado do CAEC. É um curso de imersão sem pré-requisito e, dentre os objetivos elencados, destacamos ampliar o conhecimento quanto à própria realidade intraconsciencial, favorecer a prioridade das recinológicas e evolutivas pessoais, expandir a autolucidez quanto papel pessoal na maxi proex grupal. A imersão bioenergéticos com o professor Epicom Luiz Gonçalves, além de 3 workshops conscienciométricos com as suas respectivas temáticas, e finalizando com atendimento individualizado. Lembrem-se, conscienciometria, caminho para harmonização intraconsciencial. Informações e inscrições poderão ser feitas e obtidas através dos telefones código de área 45, fones 2102 1460, WhatsApp 99 994 1460, ou mesmo através do site www.conscius.org.br. E até lá. Para amanhã, temos o verbete Aborto Ideativo, da especialidade mental somatologia, com o verbetógrafo Marcelo Cover. Gratos pela presença e a participação de todos, boa tarde e até amanhã.